Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo sobre matemática do 10º ano e também do 12º. É uma questão que pode aparecer nestes 2 anos, sobre geometria analítica e uma questão a cair sobre vetores colineares. Eu vou então neste vídeo responder a uma dúvida que me foi enviada por uma das minhas alunas. Consiste no seguinte: no referencial x ou y, z, está representado então um prisma quadrangular regular de faces paralelas aos planos coordenados. Determina então o valor de k, caso exista, ou seja, pode não existir, de modo a que o vetor u, cujas coordenadas são k² mais 7k, k² menos 1, aqui a segunda coordenada, e então a terceira como menos 7, seja então colinear com o vetor HA. Bem, para resolver esta questão importa, obviamente, perceber o que é que são vetores colineares. Porque se a gente entender o que é que são os vetores colineares, conseguimos resolver este tipo de questões sem grandes complicações. Então vamos perceber o que é que são vetores colineares e que ideia é que nós podemos aplicar quando a questão cai assim sobre esta forma. Então falamos aqui de um vetor U e também de um vetor AH e é pretendido que esses vetores sejam colineares. Então imaginem o seguinte: eu tenho assim aqui este vetor, eu vou desenhar assim aqui este vetor, e imaginem que este vetor é o meu vetor AH. Se eu quero que o vetor U seja colinear com AH, o que é que são vetores colineares? Não é? O que é que são vetores colineares? Vetores colineares são vetores que simplesmente têm a mesma direção. Ou seja, têm a mesma direção, mas depois podem variar no sentido e também no comprimento, mantendo a mesma direção. Então quer dizer que esse meu vetor U teria que ter a mesma direção. Vamos imaginar então que este vetor U, que eu desenhei aqui, tem a mesma direção de H. Mas pode ter a mesma direção, mas quer dizer, ele pode esticar um bocadinho, quer dizer, pode ser assim um bocadinho maior, né? Mantendo a mesma direção, pode até ter sentido contrário, mas mantendo a mesma direção, pode até ter sentido contrário, mais pequeno ou maior, quer dizer, desde que mantenha a mesma direção, então é colinear. Sendo assim, eu posso criar aqui uma condição que descreva esta ideia, dizendo então que o vetor U terá de ser então igual a uma constante vezes o vetor AH. Ou seja, eu aqui basicamente estou a implicar que o vetor U terá que ser tudo igual ao vetor AH, mas depois esta constante há de me variar aqui o comprimento, o sentido, mantendo sempre a direção, porque as coordenadas, né, se vocês tiverem as coordenadas de um vetor e multiplicarem ambas as coordenadas pela mesma constante, então as coordenadas serão proporcionais, ou seja, manterão a mesma direção. Obviamente que essa constante terá de ser pertencente ao grupo dos números reais, mas obviamente não pode ser zero, senão eu teria aqui, se esta constante fosse zero, né, teria um vetor nulo e nessas circunstâncias, quer dizer, qualquer vetor nulo seria colinear, né? Mas aí, quer dizer, um vetor nulo nem sequer existe, ok? Seria um vetor nulo. Sendo assim, o que nós podemos agora trabalhar, a ideia é esta da definição de colinearidade. No entanto, devem ter assim aqui alguns cuidados ao tratar esta ideia. É que, por exemplo, reparem que o vetor U assim tem aqui incógnitas nas coordenadas e essas incógnitas têm este k, e este k da definição não é o mesmo que aquele. Se não é o mesmo, eu na definição não convém colocar k, convém colocar outra constante para não baralhar as coisas depois no trabalho, porque este k da definição não tem nada a ver com aquele k que é incógnita da coordenada. Então, sendo assim, em vez de k, sugiro que se coloque um t, onde este t é exatamente a constante que vai multiplicar pelo vetor, né, mantendo a direção, e esse t será pertencente a R. Agora, antes de começar a trabalhar isto, também vos vou dar outra dica,
que é, eu por acaso defini isto aqui bem, quer dizer bem, podia ter definido ao contrário, estava bem na mesma, mas que me vai facilitar a nível de cálculo. Imaginem que eu teria definido isto ao contrário, ou seja, que poderia ser também, se U é colinear com AH, obviamente que AH seria colinear com U, mas imaginemos então que eu definia isto desta maneira. Assim, quer dizer, não precisa ali dos parênteses. A dica que eu vos quero dar é uma dica a nível de cálculo, porque se este vetor U é o vetor que tem as incógnitas, né, o tal k, eu depois ao fazer a multiplicação pela propriedade distributiva, para as coordenadas, quer dizer, o t vezes k já ia começar aqui a complicar com tk quadrado, por exemplo, e quer dizer, já tinha aqui as duas incógnitas todas juntas. Então eu sugiro que não façam isto, apesar de estar correto, mas depois a nível de cálculo vai ser um bocadinho complicado. Então a sugestão que eu vos dou para orientarem esta ideia, poderia ser nesta hipótese ou então na segunda, mas para facilitar os cálculos, coloquem sempre o primeiro vetor, aquele que tem as incógnitas, ok? Isto a nível de cálculo vai facilitar. O primeiro vetor aqui será aquele que tem as incógnitas, não o segundo, porque depois complicaria a nível depois de resolução do sistema que nós vamos criar. Então, neste tipo de casos, duas dicas. Se a incógnita do vetor for k, na definição não coloquem k, porque não são os mesmos k's, mudem a letra, e aquele vetor que tiver as incógnitas, coloquem sempre aqui do lado esquerdo da igualdade. Visto isto, então vamos começar a resolver o exercício. Eu, para resolver este exercício, eu vou ter que definir aqui o vetor AH, né? Tenho ali o ponto A, tenho ali o ponto H, interessa-me tirar as coordenadas para fazer a definição do vetor. Olhando assim aqui para o meu referencial, o ponto A terá de coordenadas, quer dizer, eu tenho ali o ponto B, o x é 13, né, está ali, então a abscissa de B é a mesma, quer dizer, o x de B, né, a abscissa, o x de B é o mesmo x que o x de A, né, então o x de A é 3, relativamente a y. Mas se eu deixar assim aqui o ponto A e for em direção ao eixo dos y, a ordenada de A é 0 e a cota do ponto A é a mesma cota do ponto B, então será 7. Relativamente ao ponto H, que está lá atrás, né? Está lá atrás, assim o ponto H, visto que este eixo aqui do Z é a mediatriz, né, deste segmento é H, por estas condições que me dão aqui no enunciado, então se aqui o x do E é 3, quer dizer, lá atrás só pode ser menos 3. Relativamente a y, também o y é 0, basta projetar o ponto H na perpendicular para o eixo dos y e a cota também é 0. Nestas condições posso então definir o vetor AH, e o vetor AH podemos definir um vetor através da diferença entre dois pontos. O vetor AH será simplesmente H menos A. E visto que as coordenadas do ponto H são menos 3, 0, 0, menos as coordenadas do ponto A, que são 3, 0 e 7, isto quer me dizer então que o meu vetor AH terá de coordenadas, é só fazermos a diferença, menos 3 há de me dar menos 6, 0 menos 0 há de dar 0, estou a fazer a diferença entre as respectivas coordenadas, e 0 menos 7 há de me dar então menos 7. Tudo bem. Depois de ter este vetor AH, eu vou voltar aqui a esta ideia dos vetores colineares e vou então substituir as componentes dos vetores aqui nesta igualdade. O vetor U é dado daquela forma, então teria k ao quadrado mais 7k, isto relativamente à primeira coordenada, a segunda é k quadrado menos 1 e a terceira é menos 7. Isto há de ser então igual a uma constante t vezes o vetor AH, e o vetor AH tem de coordenadas menos 6, 0 e menos 7. Isto obviamente com t pertencente a R, exceto 0. Agora, o que é que eu vou fazer com esta igualdade? O que é que eu vou fazer aqui com esta igualdade? Visto que uma constante vezes o vetor, eu posso então multiplicar a constante por todas as coordenadas do vetor, né?
Então eu vou gerar aqui a seguinte equivalência. Isto há de ser equivalente a dizer então que o vetor U tem de coordenadas k² mais 7k. Isto então depois a segunda é k² menos 1 e depois tem ainda menos 7. Há de ser então igual, multiplicando esta constante t pelas coordenadas do outro, ter então menos 6t. T vezes 0 há de dar 0 e t vezes menos 7 há de dar então menos 7t. Agora eu tenho aqui uma igualdade, né? Depois de fazer isto, obviamente que o t continua a pertencer a R, né? Depois, agora tenho aqui uma igualdade entre dois vetores, né? E quando é que dois vetores são iguais? Dois vetores são exatamente iguais se as suas coordenadas forem exatamente iguais. Quer dizer, esta coordenada terá de ser igual a esta coordenada terá de ser igual a esta e esta terá de ser igual a esta. Para que dois vetores sejam iguais, as suas coordenadas têm de ser exatamente iguais. O que quer dizer que esta igualdade possa então passar para um sistema, colocando aqui estas três igualdades, ou seja, na primeira equação do sistema, vou dizer que k² mais 7k terá de ser igual a menos 6t. Na segunda equação, vou dizer então k² menos 1 terá de ser igual a 0. E na terceira equação, vou dizer então que menos 7 terá de ser igual a menos 7t. Como é que agora resolvemos este sistema? Epá, vou já pegar aqui nestas coordenadas, ou melhor, nesta terceira equação, vou determinar o valor desta constante, o que bastava dividir então ambos os membros por menos 7, o que vou ter então t igual a menos 7 a dividir por menos 7, o que dá igual exatamente a 1. Então já sei que o t é igual a 1, e se o t é igual a 1, então eu posso substituir o t nesta primeira equação, posso substituir assim aqui o t nesta primeira equação, mas até para conseguir resolver isto de uma forma simpática, a minha ideia é determinar já aqui o k também, né? Porque eu aqui só tenho uma equação só com k's, e depois tentar verificar, né, qual é o valor de k que valida aquela equação. Ou seja, eu trabalhando com a segunda equação e resolvendo isto em ordem a k, esquecendo um pouco a primeira, então k² igual a 1, o que será equivalente, né? Aqui continuava com t igual a 1, k² igual a 1, vai ser k igual a mais ou menos a raiz de 1. Então eu teria aqui k igual a 1 ou k igual a menos 1. Será que o problema já está resolvido? Porque me pediam determina o valor de k. Não, não está, porque eu não sei se isto tem que tudo validar, né? Estamos perante um sistema, isto tem que tudo bater certo. Eu agora tenho que pegar neste valor de k e neste valor de t e substituir, ou seja, esta equação agora vai-me permitir, né, perceber quais são as soluções. Ou seja, eu vou substituir aqui numa primeira análise da primeira equação o k por 1 e o t também por 1 e vou verificar se obtenho uma proposição verdadeira, ou seja, substituindo k e t, se terei 5 igual a 5, ou 1 igual a 1, ou 0 igual a 0, ou seja, verificar se tenho uma proposição verdadeira. Depois de uma segunda análise, vou substituir o t por 1 e o k por menos 1, substituindo também, a ver se obtenho uma proposição verdadeira. Sem alguma destas circunstâncias obtiver uma proposição verdadeira, ok, este valor de k faz com que os vetores sejam colineares. Se obtiver uma proposição falsa, então os vetores não serão colineares para esse valor de k. E então vou fazer essa substituição. Se k for igual a 1, né, vou agora pegar naquela primeira equação, substituindo k por 1 e o t terá de ser igual a 1, né, nestas circunstâncias, e então terei aqui k², ou seja, 1 ao quadrado, mais 7 vezes 1, né, estou a substituir o k por 1, 7 vezes 1 é 7, será que isto é igual a menos 6 vezes 1, né? Será que isto é igual a menos 6 vezes 1? Nem pensar, né? 1 ao quadrado dá 1, mais 7 dá 8, o 8 é diferente de menos 6, ou seja, k não pode ser igual a 1. Será que, agora vou testar a outra, né? Vou pegar aqui neste valor de k, que é menos 1, e vou fazer o teste.
se k for igual a menos 1, será que eu naquela situação, nesta aqui, obtenho uma proposição verdadeira? Vou testar, né? Menos 1, terei então assim aqui menos 1 ao quadrado, mais 7 vezes menos 1 a dar menos 7, né? A dar ali menos 7, e isto então será igual, menos 6 vezes 1 dá menos 6. E vou então trabalhar esta ideia. Menos 1 ao quadrado dá 1, né? 1 menos 7 igual a menos 6. Verdade, 1 menos 7 é menos 6 e menos 6 é igual a menos 6. Então este valor de se k for igual a menos 1, os vetores são colineares. E então esse seria o valor de k, de forma a que estes vetores fossem colineares. Convém agora, né, verificar mesmo, porque se k é igual a menos 1, né? Se k é igual a menos 1, eu posso então tirar aqui o vetor u. Se k é igual a menos 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 7 ficarei então com menos 6. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 menos 1 dá 0. E menos 7, né? Ali seria menos 7. E reparem que este vetor u tem as mesmas coordenadas de AH. Se tem as mesmas coordenadas de AH, então os vetores são colineares e o problema está resolvido. Não quer dizer que teria de ser mesmo igual. Imaginem que obteria assim uma solução para o vetor u, deste tipo, menos 12, 0 e menos 14. Será que este vetor era colinear? Era. Bastava que a tal constante fosse igual a 2. Porque se eu pegar neste vetor e multiplicar todas as coordenadas por 2, reparem, menos 6 vezes 2 dava menos 12, 0 vezes 2 dava 0 e menos 7 vezes 2 dava menos 14. Ou seja, também iria funcionar, o que aconteceria também aqui no próprio sistema, uma validação desta ideia. Fico-me então por aqui. Quanto à resolução deste problema, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos.